Se você está me ouvindo agora, com certeza você já está familiarizado com o cenário de podcast de hoje em dia, especialmente com o maior de todos eles, o Flow Podcast. Ao observar o formato que eles trazem desde 2018, não é exagero pensar que aqueles que vieram depois quiseram fazer o seu próprio Flow. Porém, esse estilo de podcast não é algo de 2018, nem é invenção do Igor ou do Monark. Sem timidez alguma, eles vão dizer que eles são a versão brasileira do Joe Rogan, ele fala, tá ligado? E por conta deles produzirem um conteúdo tão bom e citarem o Joe Rogan como sua maior inspiração, não é difícil para o público criar uma ideia de que ele é um cara perfeito, o que é muito distante da verdade. Então, eu gostaria de mostrar o lado do Sr. Rogan que a maioria das pessoas não conhece. Antes de começar, eu só quero dizer que eu não tenho interesse nenhum em cancelar o Joe Rogan. Eu gosto bastante do podcast dele e ele é sem dúvida meu comentarista favorito do UFC. Meu intuito é apenas mostrar que ele não é esse cara perfeito e livre de falhas. E se você é muito fã do Joe Rogan e só tá esperando uma brecha pra dizer que eu estou totalmente errado, eu só peço que você veja o vídeo até o final para aí sim tirar suas conclusões. Meu problema com o Joe Rogan pode se resumir em uma palavra: hipocrisia. Seria fácil para mim chegar aqui e colocar umas declarações do Joe Rogan que contradizem suas crenças de hoje. Mas ao invés disso, eu quero mostrar ações incoerentes e atitudes contraditórias. Ao começar com o caso Carlos Mencia. Para quem não sabe, Carlos Mencia é um comediante de stand-up que teve especiais na HBO e no Comedy Central, além de ter tido seu próprio programa de sketches, A Mente de Mencia, que durou de 2006 a 2008. O caminho de Joe e Carlos se cruzaram quando o Joe veio pesado com acusações de roubo de piadas por parte do Carlos, dizendo que ele roubava piadas de comediantes como Bill Cosby, George Lopez, Ari Shaffir, entre outros. Essa situação de plágio foi algo que irritou tanto o Joe que a primeira acusação foi feita em texto em seu site em 2005. O vídeo que você está vendo ao fundo foi quando o Joe interrompeu uma apresentação do Carlos para expô-lo em 2007. Em um período de 2 anos, Joe juntou provas e mágoas contra o Carlos, a ponto de apelidá-lo de Carlos Mencia. Mencia, sobrenome dele, com steal, que é roubar em inglês. Praticamente o Cauê Maconhora da comédia. Bom, essas acusações estavam corretas, e é por isso que mesmo que Carlos Mencia tenha sido extremamente popular nos anos 2000, ninguém mais lembra dele. Com isso em mente, podemos assumir que o Joe Rogan é alguém que não tolera plágio de forma alguma. A não ser que o seu nome seja Amy Schumer. No início de 2016, surgiram acusações de que a comediante Amy Schumer teria copiado piadas de diversos comediantes e programas de TV, e usado essas piadas em seu stand-up e em seu próprio programa de TV. Quando eu falei das acusações do Carlos, eu citei alguns comediantes que ele copiou. No caso da Amy, eu não vou fazer isso porque são muitos. Pra você entender, tem um vídeo de 26 minutos mostrando o material que ela copiou. Então, quando o Rogan decidiu falar sobre esse assunto, era esperado que ele viria armado até os dentes com críticas, o que foi exatamente o contrário que nós recebemos. O Joe Rogan simplesmente ignorou as piadas roubadas usadas no stand-up da Amy, falando apenas sobre o programa de TV dela, em que sua crítica mais pesada foi que o programa tinha um problema de originalidade, dizendo que é impossível saber de toda e qualquer piada já feita e que esses erros são dos roteiristas do programa, não dela. Um depoimento que contradiz bastante os ideais demonstrados no passado, mas para ser justo, é possível que o Joe possa ter mudado sua opinião sobre roubo de piadas. Mas considerando que esse depoimento foi feito em 2016 e em um clipe de 2018 ele diz que o Carlos cometeu um crime, essa ideia é descartada. Logo podemos concluir que o Joe Rogan tem regras diferentes para com os seus amigos. Regras essas que foram aplicadas no caso do Brendan Schaub. Para quem não sabe, Brendan Schaub é um comediante, podcaster e ex-lutador de MMA. O problema com Brendan não é que ele também rouba piadas e o Joe Rogan não fala nada. Não que isso não aconteça, mas a questão é um pouquinho mais técnica. O que aconteceu é que um dos meus youtubers favoritos, o Bade Frequency, fez um documentário sobre o Brendan, expondo algumas verdades. Porém, após dar uma viralizada, a network Band Pixels, que representa o conteúdo do Joe Rogan e do Brendan Schaub, deu um copyright claim por uso de imagem dos podcasts do Joe Rogan e do Brendan, o que forçou o Bade a remover todos os trechos de podcasts e repostar o conteúdo. A questão é que o uso dessas imagens são protegidas pelo Fair Use, então é difícil não pensar que o Joe ou o Brendan têm um pedido para a network tirar o vídeo do ar. Se isso foi feito pelo Joe Rogan, a ideia que todos têm de que ele é alguém que defende a liberdade de expressão cai por terra. Mas isso por si só não é um indício decisivo que isso foi arquitetado pelo Joe Rogan. Mas uma situação bem semelhante aconteceu quando em um dos seus podcasts,
Brandon fez uma piada que podia ser interpretada como uma insinuação de que ele conhece homens carecas que traem suas esposas, o que fez com que as pessoas rapidamente pensassem que era uma indireta para o Joe Rogan. Por conta disso, o episódio em que ele falava isso foi excluído. Brandon veio a público dizer que as pessoas interpretaram de maneira errada e youtubers que falaram desse assunto tiveram seus vídeos bloqueados pela Band Pixel, o que faz você pensar que o responsável pelos copyright claims foi o Joe Rogan, algo que ele fez para proteger sua imagem e a imagem de seu amigo. Mas felizmente, outros amigos do Joe, como Chris D'Elia e Bryan Callen, não tiveram esse apoio. O que aconteceu foi que há uns 6 meses atrás surgiram acusações de que o comediante Chris D'Elia estava abordando meninas menores de idade em suas redes sociais com interesse sexual. Acusações essas, bem fundamentadas, e que eram acompanhadas de prints bem incriminadores. Por conta dessa situação, aqueles que eram próximos do Chris começaram a ser questionados. Joe Rogan fugiu desse assunto, assim como o Jovem Nerd foge do Flow Podcast, mesmo Chris tendo participado de seu podcast em 3 ocasiões diferentes. Por outro lado, o comediante/podcaster Bryan Callen disse que o Chris é um cara mulherengo, mas que ele nunca o viu fazendo nada ilegal, além de tentar se distanciar do Chris, dizendo que eles nunca fizeram uma turnê juntos. Infelizmente para o Bryan, essa polêmica se espalhou e pegou nele também. Depois de algum tempo, acusações de comportamento sexual inapropriado surgiram contra o Bryan. Porém, ao invés de pedofilia, as acusações eram de estupro. Acusações essas que vieram de ex-amantes do Bryan e de algumas comediantes. Semelhante ao caso do Chris, Joe Rogan simplesmente ignorou a situação e se distanciou totalmente do Bryan, mesmo Bryan e o Joe Rogan tendo sido amigos por 25 anos, e alguém que o Joe Rogan considerava um irmão. Então, basicamente, o Joe Rogan simplesmente virou as costas para 2 amigos, sendo que um deles era como um irmão para ele, por conta de acusações de crimes que, apesar de serem extremamente fortes, ainda são só acusações. O que me faz traçar um paralelo com o Flow Podcast, já que eles chamaram o Xbox Mil Grau no auge da polêmica e disseram que as portas estavam abertas caso o PC Siqueira quisesse falar. Mas independente disso, o Joe Rogan tem o direito de não querer falar desse assunto. Talvez ele só não queira se associar com pessoas polêmicas. Se esse fosse o caso, isso não explica o porquê ele recebeu o Alex Jones, um conspiracionista que disse que o tiroteio na escola de Sandy Hook, que teve 28 mortos, era uma farsa e que as pessoas envolvidas eram só atores, e o radialista/podcaster Anthony Cumia, que perdeu seu emprego ao dizer que pretos não são pessoas, foi condenado por agredir sua namorada na época, se envolveu com uma ex-prostituta que tinha cara de 12 anos e foi vítima de catfish por um cara se passando por uma garota de 13 ou 14 anos. Mas mais uma vez, eu quero reforçar que isso não é uma tentativa de cancelar o Joe Rogan. Nada que eu expus aqui é ilegal ou moralmente abominável. Eu só estou trazendo algumas informações que a maioria desconhece, para que as pessoas deixem de endeusar alguém que é tão humano e passível de falhas como eu e você. Eu mesmo não deixo de consumir o conteúdo dele, mesmo sabendo dessas coisas. Mas, eu acho que é isso. Eu espero que você tenha gostado e se informado. Se você gostou, deixe seu like, comente alguma coisa que você acha que eu me equivoquei ou que você queira adicionar à conversa e se inscreve no canal para me apoiar. Então é isso. Tenha um bom dia.